Sejam bem-vindos à Studio Network e ao curso preparatório Cisco CCNA. Esse vídeo é uma continuação do laboratório de VLAN, ok? Nós acabamos de gravar aqui um vídeo de 1 hora, falando só sobre o laboratório, parte toda passo a passo para fazer o laboratório de VLAN em cima do Packet Tracer. E agora, esse segundo vídeo, eu vou falar sobre a continuação, que é o Pure VLAN Spanning Tree, é o Spanning Tree por VLAN, protocolo proprietário Cisco, ou seja, utilizado somente entre switches Cisco. Possui algumas melhorias com relação ao clássico Spanning Tree. E também falaremos sobre o VTP, que é um protocolo também proprietário Cisco. Então, para esse laboratório, vocês vão abrir a mesma topologia de VLAN. Lembrando que você tem que ter concluído o laboratório de VLAN, porque senão não vai dar certo, tá? É sequencial. Então, por exemplo, o meu aqui eu salvei aqui, laboratório de VLAN parte 1, abri o mesmo arquivo e é onde eu vou dar continuidade. Tudo bem? Então, eu vou aqui na apostila. Vamos ver onde a gente parou, lá na parte de VLAN. Ok? Então, nós fizemos a configuração de roteamento entre VLANs através do roteador, etc. Agora a gente vai configurar a porta PortFast. O que é a porta PortFast? Primeiro deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui com relação à lentidão quando você conecta uma porta num determinado equipamento. Vamos fazer o seguinte: esse computador aqui ele tem o IP 10.11, esse computador aqui tem o IP 10.10. Está até pingando alguém aqui. Pconfig 10.10. Tudo bem. Vou vir aqui nesse 10.11 e vou deixar pingando o 10.10. Ok? Então eu estou nesse computador aqui e estou pingando esse computador aqui. Só como para exemplificar uma comunicação. Então beleza. Estão vendo ali, está pingando, tranquilo. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou simular uma queda nessa porta FAST 0/5 desse computador aqui. Vamos simular uma queda. Vamos supor que alguém esbarrou no cabo e esse cabo foi desconectado. 0/5. Tá pingando, tudo bem, tudo belezinha. Vou dar um shutdown nessa porta, tudo bem? Acompanhem. Shutdown. Derrubei a porta. O ping parou imediatamente. A porta está vermelha, ou seja, tá down. E o meu ping parou, ou seja, esse computador saiu da rede. Até então sem novidades. Vamos religar a porta? No shutdown. Observem comigo quanto tempo que vai demorar para esse computador voltar a se comunicar. Tá? Vou dar o comando. 1, 2, 3, já. Olha a porta, tá laranja. O que é esse laranja? Está passando pelo processo de learning do Spanning Tree. Está passando pelo primeiro listening, que é escutando, depois learning, para depois entrar no processo de encaminhamento, que é o forwarding. Desde a hora que eu dei o no shutdown, a porta ainda não foi liberada, agora que ficou verde e agora que pingou. Vou dar um Ctrl C aqui. Reparem que eu perdi 10 pins. Aproximadamente o que? Uns 30 segundos? Me corrijam se eu estiver errado. Tá? Deixa eu mostrar isso aqui na prática, o que funciona. Do show Spanning Tree. Cadê a VLAN 5? Spanning Tree, VLAN 10. Tá vendo aqui, ó? A porta Fastnet 0/5 está encaminhando o tráfego, certo? Vou dar um shutdown nela de novo e vou te mostrar lá no Spanning Tree o status dela. Deixa o ping rolando. Derrubo a porta e te mostro o Spanning Tree.
A porta 5 nem está aqui, porque ela está em shutdown. Tudo bem? Vermelhinha lá, blá blá blá, beleza. Vamos religar a porta no shutdown. Eu quero que vocês observem o tempo que demora para o computador começar a se comunicar na rede depois que esse cabo de rede for conectado. É muito tempo. Tá? E aí eu vou te mostrar o recurso que você vai usar para impedir isso. No shutdown, então aqui já ficou laranja, mas ainda não está pingando, porque aqui no Spanning Tree o processo está como listening. Ó, listening, tá vendo? Eu vou digitar diversas vezes o comando para vocês verem. Então ele vai demorar aqui, o Spanning Tree clássico. Ele vai demorar 10 segundos no listening, agora entrou no learning, esse LRNR é learning. Ele ainda está verificando se não tem loop, sendo que essa porta está conectada em um computador. É impossível ter loop. Okay? Essa verificação do Spanning Tree, ele tem que fazer em porta conectada em switch. Agora entrou no forwarding. Começou a pingar, o computador entrou na rede. Tem um recurso chamado, que eu vou entrar, eu estou dentro da porta 5, Spanning Tree Port Fast. O que ela faz? Ela habilita a porta, interface, a se movimentar diretamente para o forwarding, sem passar pelo listening e sem passar pelo learning. Okay? Spanning Tree Port Fast, dentro da porta de computador. Esse comando, qual que é o correto de você executar esse comando? Da porta 5 a 9 é desktop e da 10 a 14 é notebook. Então, da porta 5 até a 14 é porta de usuário. Então, você pode fazer em todas elas. Interface range fast 0/5 até a 14. Spanning Tree Port Fast. Simples assim. Ele te dá um alerta aqui falando o seguinte, olha, Port Fast ela deve somente ser habilitada em portas que vão se conectar a um único host. Tá? Conectando em hub, switch ou bridge, você pode ter problema. Quando o Port Fast está configurado em portas conectadas a switch, ela pode causar algum determinado loop. Por quê? Se você configurou o Port Fast, você está obrigatoriamente falando, ó, já passa a encaminhar tráfego, aqui não tem loop. Imagina que essa porta está conectada num switch e está tendo loop, você pode parar a tua rede por causa disso. Tá? Port Fast somente em porta de usuário. Tudo bem? Deixa eu só ver um outro detalhe aqui. Beleza. Aí, vamos supor que na porta 6, que eu habilitei o Port Fast, vem algum engraçadinho e conecta um switch. E aí, nesse switch, ele cria um loop através de alguma coisa na rede. E aí? Você colocou Port Fast nessa máquina de usuário, não colocou? Ele vai passar direto para o modo encaminhamento. E aí, se alguém conectar algum switch em uma porta que não é de switch, é uma porta de usuário, você pode ter problema. Então, o que você faz? Você habilita esse cara chamado BPDU Guard na mesmo nível de configuração. Ao invés de você dar um show Spanning Tree Port Fast dentro da porta, você dá um Spanning Tree BPDU Guard. O que esse cara faz? Ele continua usando o Port Fast, ele coloca a porta em modo encaminhamento de forma rápida. Porém, se ele receber um BPDU, ou seja, se ele receber um pacote de Spanning Tree nessa porta, ele automaticamente não vai aceitar o BPDU. Ou seja, se alguém conectar um switch aqui e o switch ele vai mandar o tráfego já de Spanning Tree naquela porta, ele vai identificar, opa, tem um switch aqui, ele vai e bloqueia aquela porta. Tá? Então, é uma combinação. Sempre quando você usar o Port Fast, para colocar em modo rápido, você usa também o BPDU Guard, para poder você ter uma segurança. Opa, falta um comando aqui. Spanning Tree BPDU Guard Enable. Beleza? Simples assim. Deixa eu ver se tem mais alguma configuração a ser feita aqui. Não. Tudo bem. O que eu quero fazer agora? Agora a gente vai fazer o mesmo exemplo. Agora eu vou mostrar para vocês quanto tempo vai demorar após essa configuração. Shutdown. Derrubei a porta. O ping parou. Como vocês podem ver. Tudo bem? Vou voltar à porta. Porta 5
do mesmo computador aqui. No shutdown. Quantos ping perdeu? 4 ping. E a porta já foi direto para o modo encaminhamento. Show spanning tree VLAN 10. Olha lá, a porta em modo designate. Vou fazer mais uma vez para vocês verem. Shutdown. Ela não aparece aqui, porta 5. Pode ver que só tem da 1 a 4. Porta está desligada. No shutdown. E eu já verifico no spanning tree. A porta já está ligada. Olha quanto tempo demorou. Na verdade foi imediato. Quando eu dei o comando no shutdown, o computador já começou a responder. Tudo bem? Então vocês vão fazer a configuração de port fast conforme a apostila. Eu quero que vocês leem isso aqui. Essa leitura é exatamente o que eu acabei de explicar. E eu quero que você configure todas as portas de acesso com esse comando. Tudo bem? Beleza. Salve as configurações para você não perder. E agora vamos fazer o tal do Pure VLAN Spanning Tree. Primeiro, Show Spanning Tree. Spanning Tree da VLAN 1. Protocolo I3E. O que é o I3E? Significa que você está usando o clássico, o padrão aberto. Tá? Show Spanning Tree. Olha só. O Spanning Tree da VLAN 10 aqui. Ó. VLAN 10, 32778. Esse switch não é o switch root, ok? E eu estou usando o protocolo I3E, ou seja, que é o padrão aberto. Vamos habilitar o Rapid Pure VLAN Spanning Tree da Cisco através do comando Spanning Tree Mode Rapid Pure VLAN. Ele tem algumas melhorias com relação ao clássico Spanning Tree. Na verdade, eu poderia mostrar reiniciando um switch, né? Deixa eu fazer o seguinte, switch 0. Eu vou salvar a configuração desse switch e vou fazer um reload nele. Vou até usar o mesmo exemplo. Esse computador está pingando esse computador aqui conectado no switch 0. Eu vou reiniciar esse switch e vocês vão ver quanto tempo que vai demorar para esse switch voltar para o Spanning Tree, calcular loop. Olha só, o switch teoricamente até já voltou, porque no simulador é rápido, mas a comunicação do computador ainda não. Por quê? Por mais que a porta 5 ela colocou em modo rápido, um port fast, as portas trunks ainda estão calculando se tem loop ou não. Vamos dar um show Spanning Tree VLAN 10. Olha lá, ela já colocou duas portas em block, mas a porta root ainda está em learn. Ela ainda não está encaminhando o tráfego. Agora que ficou verde, agora que começou a pingar. Tudo bem? Modo forward. Vamos fazer uma mudança drástica aqui. Então eu tenho aqui protocolo I3E. Vamos mudar o nosso Spanning Tree. Spanning Tree Mode, você tem algumas opções. Aí você tem o Pure VLAN Spanning Tree, que é Cisco. E você tem o Rapid Pure VLAN Spanning Tree. Tá? O Pure VLAN Spanning Tree, qual que é a diferença desses dois caras aqui? Quem assistiu a aula teórica de Pure VLAN Spanning Tree sabe do que eu estou falando. Mas vamos fazer aqui só um comparativo. Então eu tenho o protocolo aberto I3E 802.1D, clássico Spanning Tree, lá de 1990. Tem o Rapid Pure Spanning Tree, tudo bem? E aí eu tenho os dois protocolos da Cisco. Pure VLAN Spanning Tree baseado no clássico, padrão aberto, e eu tenho o Rapid Pure VLAN Spanning Tree baseado no Rapid. É onde eu tenho uma instância de Spanning Tree por VLAN, tudo bem? Aí onde eu consigo definir para VLAN 1, o switch 1 vai ser o switch root. Para VLAN 2, o switch 2 vai ser o switch 2. Né? Eu tenho algumas melhorias, eu consigo balancear o tráfego. Né? Por exemplo, aqui nesse desenho, né? Eu tenho esse switch aqui é o root da VLAN 20. E esse switch aqui é o root da VLAN 10. O que acontece? Essa porta trunk aqui, a porta 3, ela vai estar em uso
para VLAN 20, ou seja, forwarding para VLAN 20, porém para VLAN 10 vai estar em block. E para outra porta vai ser o inverso. Como esse switch aqui é o root da VLAN 10, essa porta ela vai estar encaminhando o tráfego da VLAN 10, porém para VLAN 20 como block. Então eu consigo eliminar o meu loop através do spanning tree e eu consigo fazer com que, por exemplo, as duas portas estejam em uso. Eu consigo balancear meu tráfego. Porque se eu deixar a porta 2 aqui em block para VLAN 10 e para VLAN 20, essa porta vai ficar em standby. Nunca vai ser usada. Só vai ser usada se a porta ativa for derrubar. E nessa estratégia aqui, com Peer VLAN Spanning Tree, eu consigo balancear o tráfego. Eu consigo colocar uma VLAN por uma porta e outra VLAN por outra porta. Legal? Então vamos para a configuração. A gente vai fazer essa configuração aqui. Ó. Primeiro eu já fiz isso, o Spanning Tree Mode, Rapid Peer VLAN Spanning Tree. E eu vou definir quem vai ser o root de cada VLAN. Tá? Então aqui nesse switch ele é o root da VLAN 1 e esse aqui é o root da VLAN 2. Aí eu coloco ele como secundário da segunda VLAN. Então vamos vir aqui nesse cara, Spanning Tree Mode, Rapid. Detalhe, temos que fazer a mesma configuração em todos os switches. Tudo bem? Spanning Tree Mode, Rapid Peer VLAN Spanning Tree. O ping parou porque eu estou alterando o Spanning Tree de toda a rede. Isso é normal. Pode ver que as portas estão tudo laranja. Está recalculando lá o Spanning Tree. Spanning Tree Mode, Rapid Peer VLAN Spanning Tree. Falta apenas o último switch da rede. Spanning Tree Mode, Rapid Peer VLAN Spanning Tree. Legal. Está todo mundo configurado. Vamos salvar a configuração. WR. Alternativa ao WR, você pode usar o copy, running, startup config. É a mesma coisa. E esse switch aqui eu acho que eu já salvei a configuração. Beleza. O meu computador voltou a pingar. Agora a gente tira a prova real. Reinicia um switch e vê se vai demorar tanto tempo assim como antes. Você tem a gravação da aula, é só você comparar quanto tempo que vai demorar para o switch voltar. Ok? Switch 0, fazendo o reload. O switch está reiniciando. Iniciando o sistema operacional. O switch subiu. Show Spanning Tree VLAN 10. Já calculou. Já colocou uma porta aqui em verde. Ele está calculando ainda se não tem loop. E já voltou a comunicação. Se você comparar, foi bem mais rápido. Tá? Aí o que eu posso fazer de diferente aqui para fazer algumas simulações? Ele não está usando a porta 4, que está vindo por esse switch e subindo aqui. Derruba a porta 4 e vê quanto tempo que ele vai demorar para chavear para outras duas portas. Por exemplo, show Spanning Tree VLAN 10. Porta 4 é a porta root. Aí eu tenho a porta 3, a 2 e a 3 como alternativa. Vamos vir aqui na porta 4 e vamos derrubar ela. Alguém esbarrou no cabo. Justamente da porta ativa nessa VLAN. Shutdown. Puf. O que aconteceu? O ping parou? Não. A porta 4 que estava sendo em uso não está sendo mais usada. E a porta 2 é a que está encaminhando o tráfego. Pelo desenho verdinho aqui. Só você dar um show. Spanning Tree VLAN 10. Você vai ver que agora a porta root é a porta 2. Duvida? Vá lá na porta 2, desliga ela. Ele vai usar a porta 3 agora. O ping parou? Em nenhum momento. Se você fazer esse mesmo teste com o Spanning Tree antes de você alterar, você vai perceber que ele demora aqui alguns segundos para ele poder recalcular a outra rota. Claro,
a terceira e última porta. Se eu derrubar a terceira e última porta, é claro que aí a comunicação vai parar, porque eu não tenho nenhum tranque ativo nesse switch, ok? E aí, com certeza, os computadores aqui desse switch vão ficar inacessíveis. Vamos voltar aqui à porta 2, por exemplo. A 2, 3 e 4 está tudo shutdown. Vamos voltar à porta 2. Quanto tempo que ele vai demorar para voltar essa comunicação? Cadê o show spanning tree VLAN 10? Tá fazendo o cálculo. Learning, LNR, tá vendo ali na porta 5? Learning, tá aprendendo ainda caminho redundante. Modo forward, encaminhando o tráfego. Ok? Porta 2, porta root, encaminhando o tráfego. Aí eu vou voltar aqui a porta 3 e a porta 4. Pode ver que ele já chaveou o tráfego para a porta 4, que é a porta root, que está ligado no switch root da rede, tá? Que é esse carinha aqui, switch 2. Para quem não assistiu a aula de VLAN, ele é o root por causa que ele tem o menor MAC address. Tá? Se você comparar os 4 MAC address, ele é o menor. Tudo bem? Só o tempo de ele recalcular aqui o caminho redundante. Como eu liguei duas portas de uma vez, parou a rede e voltou. Tudo bem, pessoal? Pure VLAN Spanning Tree é isso, tá? Agora vamos vir aqui, ó, nesse switch root aqui. Vamos fazer uma verificação. Show Spanning Tree. Spanning Tree da VLAN 1. Esse bridge, ele é o root. Beleza? Ó, detalhe. Lembra do I3R aqui? Não tem mais. Rapid Spanning Tree, tá? Ele está usando outra versão do Spanning Tree. VLAN 10. Esse cara também é o root da VLAN 10. E esse cara também é o root da VLAN 20. Porque está tudo padrão. Então, do jeito que está aqui, esse switch aqui ele é o root das 3 VLANs. O que eu quero fazer? Eu vou mudar. Eu vou colocar esse switch como root da VLAN 10. E aí as demais a 20 vai manter aqui. O que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro desse switch. Spanning Tree. VLAN 10. Root primary. Ou seja, esse switch eu quero que ele seja o root da VLAN 10. Alterei. Vejam que agora esse switch root, só na alteração ele perdeu um ping apenas. Esse switch agora está com todas as portas verdes, porque todas estão encaminhando tráfego da VLAN 10. Esse aqui também está encaminhando tráfego, porém da VLAN 20. Vamos ter a certeza disso? Verificando. Show Spanning Tree VLAN 10. Show Spanning Tree VLAN 10. Versão do protocolo, Rapid Spanning Tree. Prioridade. Ele baixou a prioridade, não é mais 32.000, é 24. Então, se a prioridade dele é menor, ele ignora o MAC address, tá? Ele vai ver a prioridade menor. Esse bridge é o root. E todas as portas do switch root ela ficam em papel designated, ou seja, forwarding. Tudo bem? Agora, se eu olhar o Spanning Tree do mesmo switch da VLAN 20, eu vou achar uma informação diferente. Show Spanning Tree VLAN 20. Mesma versão de protocolo. A prioridade, ó, não é 24.000, 32.788. Porque 768 mais 20. E aqui está falando que esse switch é o root? Não. Inclusive, ele tem duas portas em modo block, a 2 e 3. E a porta 4 é a porta root. Continua sendo a root. Por quê? Esse switch aqui continua sendo o root da VLAN 20. Porém, da VLAN 10 é esse cara. Tá? Então,
Então reparem que a porta 2 e 3 elas estão block para VLAN 20. Porém, para VLAN 10 não. Para VLAN 10 todas elas estão encaminhando tráfego, porque a prioridade dele é maior e ele é o root da VLAN 10. A gente vem aqui e analisa o cenário ao inverso. Show Spanning Tree VLAN 10. Não, desculpa, VLAN 20, que ele é o root. Olha só, root da VLAN 20. Todas as portas encaminhando tráfego da VLAN 20. Tudo bem? E da VLAN 10? Ele é o root? Não. Tanto é que ele tem uma porta root que está mandando lá para o switch root, é a porta 4, conectada ao switch 2, ok? E aí eu tenho diferentes roots para diferentes VLANs. Tudo bem, pessoal? Pure VLAN Spanning Tree é isso, não é complicado. E agora a gente vai voltar para a apostila. É importante que você siga os passos da apostila, tudo bem, pessoal? Vocês estão assistindo o vídeo, vocês estão acompanhando os comandos, vocês podem estar fazendo simultaneamente, assistindo aí o vídeo, os comandos que eu estou digitando e fazendo, mas é importante vocês acompanharem e lerem isso aqui, tá? Então, por exemplo, eu estou falando lá, ó, com o comando show, então é para você dar um comando show primeiro, aí depois você altera, Spanning Tree Mode Rapid, aí dá o comando show de novo, configura, por exemplo, Spanning Tree VLAN, o número da VLAN e o comando root primary, e o root secondary, ao inverso, por exemplo. Se esse switch aqui eu definir, deixa eu dar um show running config para mostrar a configuração que eu fiz aqui, ó. Spanning Tree VLAN 10 Priority 24576. Esse número aqui, ele substituiu aquele comando root primary, tá? Por exemplo, eu vou colocar ele como root secundário da VLAN 10. Opa, Ctrl Shift 6, Conf T, Spanning Tree, VLAN 10, root primary, tudo bem? Que é o que a gente já fez. Porém, da VLAN 20 eu quero que ele seja o root secondary, ok? No caso se o outro switch falhar, eu quero que esse assuma o papel de root da VLAN 20, tá? Então, show Spanning Tree, VLAN 10, ele continua sendo o root, e da VLAN 20, ele assumiu o papel de root, porque aqui está a configuração padrão. Vamos configurar esse cara aqui também. Só que esse cara aqui é o seguinte, Spanning Tree VLAN 10 root secondary, que é o inverso, enquanto da 20 eu quero que ele seja o root primary. Beleza? Agora está certo. Então, show Spanning Tree VLAN 10. Eu não sou o root, tenho inclusive uma porta root, mas da VLAN 20 esse switch é o root, ok? E aqui é o inverso. VLAN 20 eu não sou o root, da VLAN 10 eu sou o root. Está balanceado o tráfego. E ao mesmo tempo, um é o secundário do outro. Então, na VLAN 10 a minha prioridade é 24.000, na VLAN 20 a minha prioridade é 28. Então, por isso que o outro switch assume o papel de root, porque o outro está invertido. O outro ele é 24576 para VLAN 10, enquanto para VLAN 24576 para VLAN 20, tá? E aí vice-versa. Tudo bem? Verificando o status das interfaces, show Spanning Tree, salva as configurações e aí vem o último tópico que é VTP. Então, o que é VTP? Então, vou deixar aqui na configuração. Vamos vir aqui no slide só como resumo. O que acontece? Imagine que você tem aqui uma rede de 4 switches. Eu tive que configurar a VLAN 10 e a VLAN 20 nos 4 switches. E se você tivesse 200 switches na sua rede? Você teria que configurar a VLAN 10, criar a VLAN 10 e 20 em todos os switches? A resposta é sim. A menos que você use um protocolo VTP. O que é o VTP?
O VTP você coloca um switch em modo server, um ou dois switches por questão de redundância, mas você coloca lá por padrão um switch em modo server, cria as VLANs somente nesse switch, ou seja, você cria as VLANs somente uma vez, e os demais switches você coloca tudo como em modo client. O que seria esse modo client? Esse modo client você não consegue criar nenhuma VLAN nesse modo client, por quê? Ele já vai baixar automaticamente a partir do server, ok? É bem simples a configuração, basicamente isso, client-servidor. Você tem 100 switches na sua rede, um vai ser o servidor, os outros 99 vão ser tudo client. E você vai criar a VLAN, todas as VLANs só uma vez no teu server, ok? Vou fazer a prática disso aqui, daqui a pouco eu volto aqui para explicar o que é o transparente. Vamos vir aqui, ó. Geralmente a gente coloca o switch root, os papéis disso, tá? Nada impede de ser qualquer outro switch da rede. Vamos configurar o VTP. O que você tem que fazer? VTP Mode Server, que já é por padrão, todo switch já vem com o VTP habilitado em modo server. Vamos alterar para a versão 2, a gente vai ter que colocar um domínio e uma senha, por exemplo, VTP Domain Brasil, VTP Password brasileiro. Em todos os switches tem que ter essa mesma configuração, porque senão ele não vai baixar a configuração do switch servidor. Ok? VTP Pruning é apenas uma melhoria, ele elimina algumas VLANs desnecessárias em alguns trunks. Tudo bem? E aí depois de fazer isso a gente cria a VLAN 40, 50 e 60 no switch server e analisa com o comando show VLAN se os demais switches aprenderam automaticamente essas 3 VLANs. Beleza? Então nesse switch aqui a gente vai colocar ele em modo server, que já está, né? Mas vamos lá, VTP Mode Server, ok. Ele já fala aqui, ó, o dispositivo já está em modo server, beleza? VTP, você dá um ponto de interrogação que ele te mostra as configurações que tem, tá? Então, domain, só colocar o nome de domínio. Eu vou colocar aqui, studio network.net. Alterado o nome de domínio, beleza? VTP version 2. Existe até o versão 3 hoje, só que a versão 3 é abordado só no CCNP e CCIE. Vou definir um password, é opcional, mas a gente pode colocar aqui studio em letra maiúscula. E aí tem que ser igual, exatamente igual nos demais, tudo bem? Definir o nome de domínio, o modo, a senha e a versão. Tranquilo. O que eu já vou fazer aqui? Nesse switch server, eu já vou criar aqui, ó, VLAN 40, teste 40, description, teste 40. Opa, o que eu estou fazendo de errado? Name, teste, traço 40, tá? Ele não aceita espaço. VLAN 50, name, servidores. VLAN 60, é a VLAN de VoIP. São só exemplos, tá, galera? VLAN 70, é a VLAN da diretoria. 80, é a VLAN da TI, analistas, e assim vai. Entremos aqui em qualquer switch. Se habilitar. Legal, não estava conseguindo entrar no switch. Beleza? Show VLAN. Quais VLANs que eu tenho? 1, 2, 1, 10 e 20. Ok? 40, 50, não está aqui ainda, porque o VTP não está configurado. Vamos lá. Configuramos o VTP. VTP version 2. Já está no versão 2. Tudo bem. Domain em letra minúscula. Eu configurei como VTP Domain studinetwork.net. Beleza, alterado. VTP Mode Client. VTP Password Studio em letra maiúscula. Tudo bem? Show VLAN. Olha o que aconteceu.
eu não preciso mais criar VLAN nesse cara. Ele recebe automaticamente a partir do servidor. E aí eu só preciso configurar o VTP uma vez em todos os switches. Aí se você quiser, vamos lá criar o scriptzinho. Certo? Você pode até fazer mais fácil. Vem nesse switch que você já configurou como modo client. Show running config. Pipe include. Acho que no packet trace. No packet trace não funciona. Show running config. Vamos dar um de preguiçoso e copiar a configuração de VTP. Cadê? Legal, não aparece no running config. Algum bug do packet tracer. Sem problemas. Vamos criar o nosso script na mão. Conft vtp version 2 vtp domain studnetwork.net vtp password stud vtp mode client. E aí você dá um exit e você já dá um show VLAN. Ctrl C, entra nos demais switches, paste, show VLAN. Olha lá, já criou as demais VLANs aqui. Ó, show VLAN antes de configurar o VTP, só VLAN 10 e 20, 1, 10 e 20. Tudo bem? Colar a configuração do VTP, show VLAN. Todas as VLANs aqui, beleza? Você tem que criar, eu não preciso criar as VLANs, mas eu preciso criar o VTP, tudo bem. Você cria configura o VTP, mas aí depois da sua rede configurada o VTP, acabou. Amanhã você tem que criar uma VLAN adicional em 100 suítes. Você não vai precisar entrar em 100 suítes de uma vez, um por um. Você vai entrar só em um switch e criar a VLAN. Depois, só em outro switch, você vai conferir se a VLAN foi propagada. Só isso. Tudo bem? O que é o transparente? Tem uma configuração lá do VTP. VTP mode transparente. Client, servidor e transparente. O que é o transparente? O transparente é o seguinte. Imagine que... Vou remover alguns cabos. Deixa eu só salvar aqui. Beleza. Vou remover aqui alguns cabos desses switches aqui só para dar como exemplo. Beleza. Esse aqui é o meu switch servidor, tudo bem? Esse aqui é o switch VTP servidor. Pode ver que eu removi alguns cabos, ele recalculou o spanning tree e está funcionando tudo bonitinho. Esse aqui é o meu VTP servidor e esse aqui é um VTP client. Tudo certo? O VTP client está conectado diretamente no servidor? Não. Ele está conectando, está vindo através desse. Então ele está recebendo o VTP através desse outro cliente. E ele recebe normalmente. Tá? Não precisa obrigatoriamente o cliente estar conectado direto em um servidor. Ele pode estar conectado em outro switch que seja o cliente também recebendo o VTP do servidor. Beleza? Vamos supor que nesse switch aqui eu não quero que ele compartilhe as mesmas VLANs da minha rede. Eu quero criar VLANs específicas só para ele. Eu não quero que ele receba as mesmas VLANs e eu quero ter VLANs só para ele. Por exemplo, eu quero criar nele a VLAN 200, a VLAN 210, 220. Eu não quero que ele receba a 10, a 20, 30, 40 que eu já criei. O que eu faço? Eu coloco ele, só que ao mesmo tempo ele provê conectividade VTP para um outro cara que precisa receber automático. Então eu coloco ele em modo transparente. Eu consigo criar as VLANs de forma autônoma nesse cara e ele não vai propagar as VLANs dele para ninguém. Porém, se ele tiver um servidor conectado nele, ele propaga as VLANs do servidor para os demais switches que tiver em modo client. Por exemplo, vamos entrar nele aqui. VTP. Ó, primeiro, ele está em modo client, certo? Se eu tentar criar a VLAN 10, VLAN 100, VLAN 200, ele não deixa, porque ele fala,
não é possível fazer configuração de VLAN quando o dispositivo está em modo client, porque ele entende que ele vai receber automático do servidor. Aí eu quero criar só a VLAN 100 ou só a VLAN 200 só nesse switch, só que está em modo client. O que eu preciso fazer? Ou eu coloco em modo server, vai funcionar? Vai, só que ele vai propagar as VLANs dele para os demais. Eu não quero que propague. Eu coloco em VTP Mode transparente. Agora eu consigo criar a VLAN 100, que é uma VLAN de teste-100. Eu consigo criar a VLAN 200, name teste-200, normal, tá? O que vai acontecer? Show VLAN. Ele mantém as VLANs que ele já conhecia e ele deixou eu criar a senha 200. Só que ele não propagou a senha 200. Esse cara aprendeu a senha 200? Não. E se eu criar mais uma nova VLAN aqui no server? VLAN 999. Conft VLAN 999. Name. Mais um teste. Reparem que eu criei a 999. Esse cliente não está conectado direto, mas está vindo através do transparente. O transparente recebeu a VLAN 999? Não. Esse cliente que está conectado no transparente recebeu a VLAN 999? Recebeu. Entendeu? Para isso que serve o modo transparente. Legal? Peguem o slide, façam essa leitura. Mais uma vez, eu já falei para vocês, eu não sou leitor de slide, estou aqui para explicar. E o que eu expliquei está exatamente aqui, ok? VTP, servidor de VLANs, permite que administradores adicionem, deletem, renomeiem VLANs que são posteriormente propagadas para todos os suítes. Não é só criar, tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, e eu vou excluir, por exemplo, no VLAN 10. Todo mundo tem a VLAN 10, não tem? Excluir. O que vai acontecer? E aí, na VLAN 20 eu vou renomear. Vou colocar aqui, renomear. Eu renomeei a VLAN 20 e excluí a VLAN 10. Olha o que aconteceu. Primeiro que ele excluiu a VLAN 10 de todos os suítes, um computador da VLAN 10 já parou de funcionar. Tá? Aí você vem aqui, ó. Show VLAN. Cadê a VLAN 10? Excluiu. Você excluiu do servidor, excluiu dos outros clientes. E a VLAN 20 que estava com o nome Notebooks, mudou de nome também. Ok? Vamos criar de volta a VLAN 10, porque eu preciso da VLAN 10 para continuar meus laboratórios. A VLAN 10 é uma VLAN de desktop-usuários, enquanto a VLAN 20 é uma VLAN de usuários de notebooks. O ping aqui já voltou a funcionar, porque ele já criou as VLANs nos outros suítes. Detalhe que essa que eu deletei, criei, renomeei, ela não se aplica no transparente, somente nos clientes. Criou de volta. VLAN 10, desktop usuários. VLAN 20, usuários de notebook. Creio que não deve ter ficado dúvidas, porque eu repeti várias vezes a mesma coisa. Tá? Então, leia isso aqui. Aqui a configuração, VTP version, VTP domain, VTP mode, depende do switch, VTP server, password e o pruning. Você tem que, é um opcional que ele filtra as VLANs para evitar tráfego desnecessário. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção concedida. Espero que vocês tenham gostado desses dois vídeos aí da nossa sexta aula, né, sobre VLAN. Estamos no capítulo 6 aí falando sobre VLAN. Então, tem bastante coisa para vocês revisarem aí, tá? 2 horas de vídeo aula de teoria, mais 1 hora de aula prática, laboratório de VLAN, e esse terceiro vídeo de laboratório de Peer VLAN Spanning Tree e de VTP, que deve ter dado uns 30 a 40 minutos, tá bom? Espero vocês na próxima aula, no próximo vídeo. Até mais. Me ajudem aí a divulgar o vídeo, o meu canal do YouTube. Pega o link aí do YouTube, divulga nas suas redes sociais, manda por e-mail para o pessoal que você conhece, que quer estudar rede, ou que está pensando em começar a estudar rede ou TI. Enfim, faça aí a divulgação, eu ficarei muito grato. Tudo bem, pessoal? Até a próxima aula. Um abraço.